Uma boa noite a todos, a paz do Senhor. É com grande alegria que nós iniciamos mais uma vez uma live aqui no Ministério Arca. E nós vamos iniciar esse período agora com uma oração ao nosso Deus e logo em seguida nós entoaremos alguns cânticos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada pela Tua misericórdia que tem nos alcançado, Senhor, a cada dia. Esteja conosco, Senhor, e esteja na direção desse culto. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe a nossa adoração, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome. Queremos agradar o Seu coração com a nossa adoração, Pai. Por isso nós te pedimos, recebe, Senhor. Esteja conosco, Pai. Visita cada coração que está assistindo essa live, Pai. Visita cada vida, Pai. Aqueles que necessitam, Senhor, de paz, Pai, que sejam alcançados neste momento. Aqueles que necessitam de uma cura, de um milagre, Senhor. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. E cada um possa ser alcançado segundo a sua necessidade, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Amém. Graças te damos, Senhor. Salmos 30, verso 5 diz o seguinte, na parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por mais que seja difícil, possa parecer a dor, a tribulação, o medo em que nós vivemos, o amor e a misericórdia do nosso Deus sempre nos alcançará. E chegará sempre um amanhecer. Que nós possamos crer nessa palavra e tomarmos para a nossa vida essa palavra, porque nós temos um Deus que não falha. Amém? Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na alma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, esse é o nosso Deus, poderoso e eterno. Esse é o Deus ao qual nós confiamos. Anjos proclamam Sua majestade. Prostrados aos seus pés, adorando ao Rei. Terra e céus cantarão uma canção que subirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando, santo. Que subirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando, santo.
Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse culto de terça-feira. Hoje nós estamos no culto da construção do conhecimento, tivemos alguns reveses aí para nós começarmos a transmissão deste culto, mas o Senhor é bom e eu louvo a Deus pela vida da equipe técnica que está aqui nessa noite, que estão trabalhando para que a gente possa oferecer o nosso melhor ao Senhor, possa oferecer um culto racional a Deus. Eu acredito que você já tenha pego a sua Bíblia, um caderno, uma caneta para a gente anotar o estudo de hoje. Nós estamos estudando a carta aos Romanos, especificamente hoje estamos no capítulo 2. Vamos falar um pouco daquilo que o apóstolo Paulo trata no capítulo 2. Se você gosta de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, não apenas para crescer no conhecimento intelectual, mas ter experiências com o Senhor, eu convido você a orar comigo nesse momento para que o Espírito Santo amplie a nossa compreensão, para que o Espírito Santo traga ao nosso sentido, ao nosso coração, o arrependimento necessário para que a nossa prática cristã, para que a nossa prática como filhos de Deus esteja alinhados e coerente com o Evangelho. E ao mesmo tempo que eu peço isso a você, peço também que logo após essa oração, nós vamos iniciar o estudo, mas não deixe de compartilhar o link dessa mensagem de hoje com os irmãos que desejam também continuar crescendo na graça e no conhecimento. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, te damos graça por esta oportunidade. Sabemos que o Senhor já está neste lugar conosco, sabemos que o Senhor já ouviu os louvores que atribuímos ao Teu nome, Senhor, mas queremos neste momento que haja tranquilidade no nosso coração e haja também, Espírito Santo, o Teu trabalhar nos fazendo compreender essa palavra, porque o nosso desejo não é conhecer para aumentar, para ampliar a capacidade intelectual, mas o nosso desejo é conhecer para aplicar o Evangelho na nossa prática diária, na nossa prática cotidiana. Senhor, seja conosco nesse momento, aqui nesta casa, nos ajudando a transmitir a verdade do Evangelho, apesar das nossas limitações, assim como eu peço que o Senhor possa trabalhar em cada lar, em cada família, em cada um dos Teus filhos, que estão, Senhor, ligados, conectados nessa transmissão, ouvindo a Tua palavra e celebrando um culto racional ao Teu nome. Traga sobre nós, Senhor, a Tua graça, a Tua presença, Espírito Santo, a Tua unção sobre as nossas vidas, tanto aqui quanto nos lares, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler os versículos do capítulo 2 de Romanos. Vamos ler os versículos do 1 ao 5 e depois nós vamos retornar pausadamente nesses versículos. A versão que nós vamos usar aqui é a Nova Versão Internacional. Nós vamos seguir nessa mesma versão durante todo o estudo de hoje. Se você pode, abra sua Bíblia também, independente da versão dela, e vamos acompanhar a leitura. Romanos capítulo 2, do 1 ao 5 apenas hoje, tá bom? Vamos lá, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus?
Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Nós estudamos aqui em aulas anteriores, se você não tem acompanhado e deseja caminhar com a gente no estudo da carta aos Romanos, eu convido você aí na nossa plataforma no YouTube. Lá estão todas as aulas que nós já lecionamos aqui. Essa é a 5ª aula. Nós ficamos 4 aulas praticamente no capítulo 1. Essa é a nossa 5ª aula. Vai lá, acesse os cultos da construção do conhecimento às terças-feiras e você terá acesso às aulas anteriores. Mas apenas fazendo um resumo para a gente entrar no que nós estamos estudando hoje. Capítulo 1 de Romanos vai trazer o posicionamento de Paulo, o desejo de Paulo em levar o evangelho aos irmãos de Roma, para acrescentar algum dom sobre a vida dos irmãos, assim como ser encorajado também pelos irmãos que estavam em Roma. O desejo de Paulo não era de falar de outro evangelho, a não ser do evangelho de Cristo. E ele traz esse entendimento no capítulo 5, no versículo 5. E ele continua falando sobre a justiça de Deus que é revelada em Cristo. E ele também traz ao nosso entendimento que o justo viverá pela fé. E ao mesmo tempo que Paulo, a partir do versículo 18, vai tratar sobre as práticas dos gentios, as práticas dos ímpios, as práticas daqueles que não professam e nem caminham conforme as diretrizes do evangelho, os mandamentos do Senhor. Paulo deixa claro qual é o comportamento, qual é a atitude e revela que a ira de Deus, ela vem sobre estes e o juízo de Deus é impetrado quando essas pessoas são liberadas, são entregues às suas próprias paixões, às suas próprias atitudes, porque essa é a ação de Deus, é o juízo de Deus contra aqueles que se voltam contra Ele, não reconhecendo a sua autoridade, não reconhecendo o seu senhorio e não se voltando ao Senhor em arrependimento. Quando nós estudamos o versículo 18 ao versículo 32 do capítulo 1, nós entendemos que Paulo tem um público específico, os que rejeitam a Deus. Mas quando entramos no capítulo 2, o apóstolo Paulo está tratando agora, não mais daqueles que não conhecem a Deus, que rejeitam o governo de Deus. O apóstolo Paulo está tratando com aqueles que creem, com aqueles que conhecem a Deus, com aqueles que já tiveram acesso à grandeza e à salvação, que só vem por intermédio de Jesus. E a estes, o apóstolo Paulo vai trazer essa mensagem, dizendo o seguinte, para quem está acompanhando através do livro, nós estamos hoje no capítulo 3, os religiosos também necessitam do evangelho, essa é a primeira parte. Assim como Paulo mostrou que no capítulo 1, o mundo gentil, o mundo pagão, rejeitou a Deus e foi entregue à impiedade e à injustiça que escolhera, o apóstolo Paulo, a crítica do apóstolo Paulo ao mundo e ao estilo pagão receberia um apoio vigoroso de qualquer judeu, de qualquer religioso que ouvisse essas palavras. Mas ele se consideraria isento da condenação que Paulo está dizendo. Por quê? Porque todo religioso se acha um exímio cumpridor da lei. Hoje, os religiosos ouviriam Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32, e diria, sim, claro que a ira de Deus recai sobre o imoral, o pagão, aquele que leva uma vida de libertinagem, uma vida sem limites, uma vida excessiva. Mas ele poderia trazer uma retórica dizendo, nós, porém, temos a palavra de Deus, e vivemos de acordo com ela, não estamos condenados. Pessoas religiosas darão a impressão de concordar com o apóstolo Paulo, quando ele está nos versículos do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. Mas a verdade é que esse religioso, esse praticante da lei, está completamente equivocado. O versículo 1 do capítulo 2 vai cair como um balde de água fria
sobre a pessoa que é um exímio religioso? Vamos ver? Vamos voltar? Romanos 2:1 vai trazer essa verdade a todos que têm a prática da religiosidade, a todos que foram alcançados pelo Evangelho e que agora se gabam da prática do Evangelho, mas sem a experiência com Jesus, sem o direcionamento e o aquebrantamento que só o Espírito Santo promove. Capítulo 2, versículo 1, é um golpe de mestre perfeito. Olha só. Portanto, você que julga os outros, o que é? Indesculpável. Paulo se dirige às pessoas que estão sentadas e ouvindo esse sermão, a exposição do estilo de vida dos pagãos, dos ímpios, sentindo-se satisfeitas por não serem iguais a eles. Paulo anuncia essa verdade. Vocês fazem as mesmas coisas. Sempre que julga uma pessoa não religiosa, sempre que julga uma pessoa que está na prática da sua própria vontade, vocês estão julgando a si mesmo. Acontece que o final do capítulo 1 foi escrito para expor os ídolos das pessoas que não são religiosas, mas também os ídolos das que são religiosas, das que se gabam no conhecimento. A verdade é que ninguém vive o padrão, os conceitos, os critérios morais que ele mesmo estabeleceu. Você pode ser um perfeito, uma pessoa praticante do que é moralmente correto, mas eu vou dizer que em alguns momentos da vida desse moralmente correto haverão deslizes. E é por isso que Paulo, ele vai continuar no versículo 1 ainda dizendo, capítulo 2 e versículo 1, ele vai insistir na mesma verdade. Ó homem, seja quem for, por que te condenas naquilo em que julgas o outro? Pois tu que julgas, ou quando julgas, pratica os mesmos atos. Talvez você pare para pensar comigo e diga assim, não, eu não sou caluniador, eu não sou arrogante, eu não sou inventor de males, eu não sou inimigo de Deus, não sou insolente, não sou orgulhoso, eu não sou desobediente a pais e mães. Como isso poderia acontecer sobre a minha vida? Se você quer acompanhar, vamos ver o que Paulo está dizendo na listinha das injustiças do capítulo 1, versículo 29 e 30. Vamos ler? Os homens, e aqui a gente tem sempre um olhar que é o ímpio, que é o não religioso, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneira de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. É uma lista de injustiça. Isso não diz respeito a nossos atos, ao que se vê, ao que é literal, ao que está diante das pessoas. Ao invés disso, o apóstolo Paulo está se concentrando na motivação, no que permeia o coração, nas atitudes dos homens. Lembrando que atos e atitudes estão aqui em patamares diferentes. Atos, o que se vê, a prática do que se vê. Agora a atitude é como se fosse a motivação, o desejo que está arraigado no coração dos homens. E que sim, quando é obedecido esses desejos, eles vão reverberar nos atos visíveis. Precisamos olhar para o nosso coração antes de olhar para nossas mãos. Tiago deixa claro qual é o projeto do pecado, como é que o pecado acontece na vida de alguém que já foi justificado, do pecador. Ele diz que nós somos atraídos pelos olhos,
Os olhos são engodados, são atraídos pela beleza, pela possibilidade do pecado. E quando aquilo permeia o nosso coração, começamos a maquinar um meio de executar o desejo exagerado do nosso coração. E quando a gente comete o pecado, a gente gera ali uma morte, uma separação entre o homem e Deus. Paulo está nos convidando a olhar para o nosso coração antes de olhar para a nossa prática. Porque a prática é o final daquilo que se planejou, que se desejou dentro do coração. É certo que o ensino de Paulo está muito alinhado ao Sermão do Monte. E se você pode, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, vamos ler os versículos 21 e 22, para a gente entender o que Jesus disse para as pessoas que estavam ouvindo o seu sermão. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a quê? A julgamento. Ato, literal. Agora Jesus vai trabalhar com a motivação. Ele vai trabalhar com a atitude que está dentro do coração, não com o que já de fato aconteceu. Ele diz assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão, se irá. Motivação, dentro. Estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, louco, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Está falando de atitude, de motivação, do que está do lado de dentro e não a execução dessa atitude. Ele trouxe a responsabilidade a um patamar anterior, ao que está dentro do homem e ao que Paulo está dizendo. Às vezes olhamos a prática, o ato daqueles que não são religiosos e nós nos gabamos dizendo: eu não pratico tal ato, não se veem esses atos na minha vida, mas o coração tem as atitudes e existem as motivações de igual modo que existe no coração do não religioso. Para a maioria de nós, não é difícil chegar no final de um dia e se exaltar dizendo: bom, eu não matei ninguém hoje. Mas raro é sermos capazes de dizer com sinceridade no final de um dia: hoje eu não senti raiva de ninguém. Hoje não tratei ninguém inferior, inacessível, digno de amor. Será que hoje, fazendo uma análise agora da gente, nesse exato momento, nós poderíamos dizer isso? Que hoje passamos ileso, nós não erramos, nós não pecamos em nada, que nós estamos, de fato, quites com o mandamento por si só. Será que faria isso? Você faria? Você daria uma resposta dessa a você? Responda para você mesmo. Por isso Paulo faz um desafio. Ao ver alguém agindo com raiva, matando, por exemplo, qual é a sua atitude? O que você faz? É claro que é certo ser alguém que julga todas as coisas. Espera aí, deu um nó aqui. Se eu não posso julgar, porque quando eu julgo, eu pratico os mesmos atos, como é que eu sou agora liberado a julgar? Vamos ver qual é o julgamento aceito pela Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 15, vamos ver? Mas quem é espiritual, ali na Nova Versão Internacional está, discerne todas as coisas. Em outras versões você vai encontrar, quem é espiritual, julga todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é julgado. Quando Paulo está colocando esse julgamento de Romanos 2, e também está colocando o julgamento de 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 15, há uma diferença. O julgamento do capítulo 2 de Romanos, nós estamos dizendo: eu não pratico as mesmas coisas que os não religiosos, como se nós fôssemos melhores. Já quando nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 15, ele está dizendo que nós julgamos o que é certo e o que é errado, conforme o novo homem que é gerado em Cristo. Conforme o novo homem que é nascido da água e do Espírito.
Esse veredito é correto no nosso coração quando nós discernimos o certo e o errado. Nós julgamos o que é certo e o que é errado. Nós julgamos o que é pecado e o que não é pecado. Agora, não no sentimento de soberba, como se nós não realizássemos, não praticássemos pecado, que o nosso coração passasse ileso diante dos olhos do Pai. Mas julgar não é dizer apenas isso é errado. É acompanhar a palavra com uma atitude específica, basicamente dizendo o que é certo e o que é errado. O problema é que às vezes a gente está tão perdido nesse conceito de julgamento do que é a Bíblia, do que é a Escritura, do que é certo e o que é errado, em detrimento a outras pessoas, que a gente faz o seguinte: nós olhamos para a pessoa e dizemos assim: você está perdido e fico contente, porque agora posso me sentir melhor em relação a mim mesmo. Olhamos para o outro e nos satisfazemos porque naquilo que ele está errando, nós não erramos, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e encontrar outras mazelas, outros erros, outras atitudes, outras motivações que estão vivas, latentes dentro da gente, para praticar também aquilo que vai contra a mensagem do Evangelho, que vai contra os mandamentos do Senhor para com as nossas vidas. Em outras palavras, julgar é acreditar que os outros são dignos do juízo de Deus, ao passo que eu e você, porque somos praticantes do que é certo ou errado, não somos. Não devemos ser punidos por Deus. Há um sério problema, um grave problema, e John Stott vai dizer o seguinte: é até bem possível que julguemos alguém por uma atitude da qual nós mesmos sabemos que partilhamos. No mesmo ato que ela pratica o erro, eu também pratico, mas é mais fácil para mim olhar e dizer assim: é errado. John Stott salienta que temos a tendência de ser muito mais rápidos e ásperos em nossa crítica aos outros do que a nós mesmos. Encontramos todo tipo de desculpa para o nosso pecado. Sabe o que nós dizemos muitas das vezes por causa da prática do nosso pecado? Estávamos cansados, fomos provocados, foi um mal menor. A gente quer sempre ter uma justificativa. Ao mesmo tempo, nós somos rápidos em notá-lo e condená-lo nos outros, sem considerar que os fardos deles, os fardos que eles podem estar carregando, são tão comparados aos nossos, são tão pesados como os nossos. Agimos sem misericórdia. Olha o que John Stott diz: atiçamo-nos até atingirmos um estado de indignação e justiça própria em relação ao comportamento vergonhoso dos outros, ao passo que ao mesmo comportamento não parece nem perto de ser tão sério quanto é o nosso, e não deles. O que Paulo está fazendo a gente aqui no capítulo 2, o que Deus está fazendo a gente aqui pensar no capítulo 2, é que quando agimos como juízes, julgando o outro nas suas práticas, tentamos os isentar, achando que os nossos erros e as nossas falhas são justificáveis. Condenar os outros e perdoar a nós mesmos é quando se permite que nós nos apeguemos à nossa autojustiça e ao nosso pecado. Guarde isso. Condenar os outros e perdoar a nós, ao mesmo tempo que é o que permite que nós nos apeguemos à nossa autojustiça e ao nosso pecado. Autojustiça e pecado. Podemos nos sentir até bem em relação a nós mesmos, enquanto toleramos o que nos faz bem. Eu disse aqui em outras vezes que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos especialistas em criar pecados de estimação. Às vezes nós dizemos assim: eu tenho o controle da situação, eu sei até onde ir, eu sei que eu posso abandonar a qualquer momento esse pecado, eu tenho domínio próprio para governar as minhas vontades. Deixa eu te dizer uma coisa: o pecado, ele pode ser comparado a um animal selvagem. Se nós pegarmos um felino, uma pantera, um leão, uma onça, um tigre, pequenininho, você consegue controlá-lo.
você consegue levar aonde você quiser. As mordidas desse animal ainda não vão ferir gravemente, mas não podemos esquecer que o felino vai crescer e que ele tem um instinto selvagem, e o desejo dele é se alimentar de carne, ele é carnívoro. Assim é o pecado. Quando criamos pecados de estimação, o pecado vai crescer e vai controlar as nossas vontades. Não crie pecado de estimação. Todo pecado deve ser mortificado na cruz, porque agora somos uma nova criatura, e João nos traz esse alento, essa verdade, esse confronto, dizendo que aqueles que são nascidos de Deus não vivem pecando. O que ele quer dizer? Nós não somos mais governados pelo pecado, não somos mais escravos do pecado. Precisamos guardar isso no nosso coração. Ao mesmo tempo, Paulo ensina que quando nós agimos dessa forma, condenando os outros, nós estamos condenando a nós mesmos. Em outras palavras, no dia final do juízo de Deus, quando eu me colocar diante dele, sabe quem será o advogado de acusação? Responda aí, quem você acha que será o advogado de acusação naquele dia? Nós mesmos, eu e você, seremos o nosso próprio advogado de acusação. Por quê? O julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. Vamos ver capítulo 2 e versículo 2? Olha o que ele disse. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Quem vai ser o nosso juiz? Ou melhor, o nosso juiz será o Senhor. Quem será o nosso advogado de acusação? Nós mesmos, pelas nossas práticas. Porque julgamos os outros naquilo que eles fazem, mas praticamos. Temos a mesma tendência, um coração tão voltado às práticas como aqueles que estão manifestando as atitudes em atos. Nós não podemos esquecer que Deus é absolutamente justo em seu julgamento. Escrupulosamente justo em seu julgamento. E Ele usará os nossos próprios padrões, os julgamentos que fizemos com a nossa boca para nos julgar naquele grande dia. Vamos ver? Olha o que Jesus diz em Mateus 7, versículo 1 ao versículo 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nós precisamos voltar a olhar a gente por dentro, a refletir, a examinar, a fazer uma autoanálise. Porque a competência que temos de julgamento é entre o que é certo e errado, e não a prática de outrem. E não a prática de outros que ainda não conheceram a Deus da maneira que Ele é revelado. Ou a prática daqueles que se voltaram contra Deus e ignora o Criador, buscando satisfazer-se nas coisas criadas, nas criaturas. Há um teólogo do século XX chamado Francis Schaeffer. Ele vai dizer que essa questão de nós sermos o próprio advogado de acusação e sermos julgados conforme aquilo que nós falamos, é como se nós tivéssemos um gravador de MP3 em volta ao nosso pescoço. Tudo que nós falamos, tudo que nós julgamos, seria registrado. Tudo que dizemos sobre os outros e para os outros, a maneira com que eles deveriam viver, vai estar ali.
Então, no último dia, Deus, o juiz, tirará o gravador do nosso pescoço e dirá: serei absolutamente justo. Apenas porei essa gravação para tocar e julgarei você com base nas suas próprias palavras. No que as suas próprias palavras dizem ser o padrão para o comportamento humano. Olha o que nós vamos ler, baseado na comparação, na alusão que Francis Schaeffer fala sobre o grande gravador invisível de MP3. Vamos ver Romanos 2 e 3. Romanos 2 e 3, ele vai dizer assim: assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Qual é a condição aqui? Deus está trazendo para nós a realidade de quem nós somos, tão pecadores, tão vulneráveis, tão precipitados ao julgamento alheio, mas tão tardio à autoanálise, a examinar a si mesmo em relação às nossas verdadeiras motivações. Eu acredito que enquanto nós estamos explanando esse estudo hoje de Romanos capítulo 2, o Espírito Santo vai movendo a gente, vai nos levando a refletir como é que nós estamos agindo no século 21, o século do conhecimento, da intelectualidade, o século de conceitos tão claros, que tudo que você busca saber tem maior facilidade de compreender qual é a estrutura da frase, da palavra, do entendimento. Como é que nós estamos nos portando agora? 2000 anos depois da escrita dessa carta aos romanos, dessa mensagem de Deus aos homens. Ninguém na história pode ser realista a responder: eu escaparei deste grande dia do Senhor. Ninguém. Se você pensa que você agindo moralmente correto e sendo um grande juiz para julgar os atos dos outros, está habilitado a herdar o reino de Deus, nós precisamos rever a atitude de Jesus, os evangelhos que falam a respeito de Jesus durante a sua caminhada aqui, o seu ministério e o caminho da sua missão. Não foi assim que Jesus agiu. Jesus não condenou a mulher prostituta, Jesus não condenou a Zaqueu, Jesus não condenou a Mateus, Jesus não lançou Marta fora do seu reino. Todos aqueles que estavam perdidos, todos aqueles que estavam longe da graça, mas se reconheceram grandes pecadores e carentes da misericórdia de Deus, foram ingressados ao reino de Deus e foram transformados gradativamente. É assim que Ele está fazendo com a gente. Essa mensagem de hoje, essa reflexão de hoje, ela nos leva a esse pesar, a esse arrependimento, para ter uma prática diferente enquanto caminhamos com Jesus. A religião cheia de autojustiça, ela equivale a uma rejeição a Deus e a compreensão equivocada do caráter de Deus, sabia? Vamos ver o versículo 4? Olha como o versículo 4 vai tratar essa questão. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Bondade de quem? Nossa, não. Bondade de Deus. Tolerância e paciência? Nossa, não. Tolerância e paciência de Deus. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Olha como Paulo está dizendo. A religião autocentrada, que é a que nós vimos no final do capítulo 1 e no versículo 2, ela equivale à autojustiça e à rejeição a Deus. Uma compreensão equivocada em relação ao caráter de Deus. Vamos meditar um pouquinho a pessoa que se diz ou se autoproclama ateu. Sabe como um ateu ele age? Primeiro, ele suprime a verdade sobre a existência e a natureza de Deus e usa os dons divinos para ser tolerante, clemente, favorável, indulgente com os seus próprios desejos. Lembra que o culto dos homens não é ao Criador quando eles estão com as suas mentes fechadas, escurecidas em relação a Cristo. O culto dos homens é aos prazeres das coisas criadas.
Sem dar glória a Deus, um ateu, ele busca graças a si mesmo, como se ele fosse o próprio doador de todas as suas próprias satisfações. Essa religião manifesta um desdém superior, capaz, presunçoso pela bondade divina. É uma atitude que zomba da ideia da ira de Deus, não reconhecendo sua realidade presente, não percebendo que seu pleno e derradeiro advento só é retardado. Por quê? Vamos ver? 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. O que é que a Bíblia está dizendo a respeito de como Deus age em relação aos homens? Ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, como é Deus? Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não está na hora de julgar, irmãos. Está na hora de examinar a nós mesmos. Será que nós estamos andando em conformidade à vontade do Senhor, à misericórdia de Deus, à compaixão de Deus? Ou nós nos tornamos pessoas insensíveis, indiferentes e juízes, algozes daqueles que ainda não tiveram a sua mente esclarecida pela verdade do Evangelho? Se capítulo 1, versículo 18 a 32, revela os não religiosos, capítulo 2, do versículo 1 ao 16, vai revelar os religiosos, mas que não são misericordiosos com os outros. Agem como se fossem superiores, porque acham que não peca deliberadamente como pecam os outros, como se veem o pecado dos outros, mas dentro do seu coração ainda escondem os pecados que estão lá citados no versículo 29 e no versículo 30 do mesmo capítulo 1 da carta aos Romanos. São gente que ainda estão atraídas pela sua própria satisfação, mas julga os deleites dos outros. Está na hora de nós deixarmos o Espírito Santo produzir arrependimento em nós, de tal maneira que nós abandonemos a velha natureza e vivamos de verdade a nova natureza que é gerada em Cristo. O Senhor é paciente convosco, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje, irmãos. Esse é o motivo de você estar aí na sua casa, talvez sozinho, talvez com a sua família, mas ouvindo essa verdade que confronta, pode até doer, pode até criar em nós algum tipo de resistência, porque nós queremos nos auto-justificar, mas do fundo o Espírito Santo nos levará a uma compreensão profunda de que necessitamos de um Salvador e não somos melhores do que aqueles que ainda vivem na prática do pecado. Paulo diz no versículo 4, mas ele está se dirigindo às pessoas religiosas quando ele está falando o versículo 4. Vamos voltar para a gente ver? Romanos 2 e 4, Paulo vai insistir com a gente dizendo, ou será que você, quem é esse você? Esse você é o religioso. Será que você, religioso, despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, quando reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Perguntando a nós. Por isso guarde isso, aquele que tem justiça própria, reconhece a existência de Deus, mas não vê nenhuma necessidade dele. Pensa nisso. Se eu sou capaz de justificar os meus próprios atos, por que é que eu estou fazendo? Qual é a motivação? Eu reconheço que há um Deus e Ele é salvador, e Ele é tolerante, Ele é bondoso, Ele é paciente, mas eu não preciso, eu não dependo dEle. O que nós estamos dizendo através disso? Que estamos nos saindo bem, suficientemente sozinhos. Nós estamos dando conta do recado. Que nós somos o nosso próprio Salvador. No fim, merece glória, nós merecemos vanglória por nós mesmos, quando nós pensamos dessa forma, que é apontado em Romanos 2 e 4. É a atitude de uma pessoa que aceita a ira divina sobre os outros, mas se considera completamente isenta. Está certo tratar eles dessa forma, mas se julga superior porque é um praticante frio
do que está escrito. Deus não quer seguidores fariseus. Vou repetir para você. Deus se aborrece com a hipocrisia. O que move Deus, o que alegra o coração de Deus, é a atitude de filhos, que de fato sentem o que o próprio Cristo sentiu. Como está na carta aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O Evangelho não é para viver de forma habitual. O Evangelho não é para se viver de forma a se aprender e praticar isso como se fosse uma rotina. O Evangelho é transformador. O Evangelho é revelador. O Evangelho é bondade, é graça, é misericórdia, é amor, é justiça. E nós não podemos fechar os olhos para essa verdade. A partir de agora, quando você ver alguém vivendo Romanos, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 ao 32, não se vanglorie de ser diferente dele, de achar que está acima, porque você já é um praticante da palavra, mas não tem a experiência do amor e da graça de Cristo ao reger o seu coração. Se submeta dizendo, eu só pratico coisas diferentes dele, mas eu também preciso, eu sou dependente de Jesus para poder viver a sua justiça que é revelada. Amém até aí? Bom, quem age ainda dessa forma, falando sobre aqueles que se julgam melhores, porque são praticantes da lei, na verdade, não vê necessidade nenhuma de arrependimento. Isso é cruel, porque o coração cauterizou-se. Nem faz ideia de que Deus está gentilmente fazendo o quê? Retardando o seu juízo a fim de nos dar uma oportunidade de se voltar para Ele em humildade e pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia. É o cenário de agora. Irmãos, ninguém consegue controlar uma pandemia. Ano passado, novembro, por aí, ela começa lá no Oriente, lá da China. E a gente acompanha os noticiários, e a verdade é revelada em dezembro, em que o número de casos se aumentam, há isolamentos, os países começam a não querer ser ponte aérea para a China, e as coisas começam a crescer, desproporcionalmente. E quando a gente vê, início de fevereiro, já tem sintomas de emergência no Brasil. E o mundo já está sofrendo, é a Itália, é a Espanha. O mundo já está sofrendo com a pandemia porque ninguém consegue controlar uma pandemia. Estamos num nível de tecnologia avançado, estamos num nível de medicina avançado, mas nós não temos um remédio que cura a Covid-19, que controla o coronavírus. Sabe o que eu entendo aqui? Deus, quando o mundo se volta contra o seu Criador, quando o mundo se esquece da grandeza e do poder de governar, de manter todas as coisas, o Senhor, ainda nesse tempo, manifesta a sua justiça. E quem consegue controlar a justiça de Deus, senão o clamor dos que reconhecem o seu governo e clamam por misericórdia? Está na hora, irmãos, de nós que já estamos em Cristo, que conhecemos ao Senhor, voltar-se ao Senhor clamando por misericórdia. Ele pode curar as nações, Ele pode estancar o que nós estamos vivendo. O mundo está sobre o medo, o pânico. São tantas pessoas controladas por esse sentimento, mas eu tenho boas novas nessa noite. O Senhor nos disse que quando nós nos movemos no amor de Deus não há medo. Está na hora de nós nos voltarmos ao Senhor e entender que Ele é justiça, mas que Ele é amor. E o que Ele está nos dando é a oportunidade de nos voltarmos a Ele e entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Que dele vem graça, salvação e misericórdia. E aí sim o Senhor pode curar. Está na hora de nós buscarmos ao Senhor. Amém? Foi só um adendo para a gente refletir um pouco, para entender como Deus é paciente com a gente. Ele poderia exterminar com todas as coisas. Mas ele ainda, como diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e 9, ele é paciente porque ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 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 Guarda bem isso, tá bom? Quando a gente age contra essa bondade de Deus, é desprezo presunçoso pela bondade divina. Nós estamos desprezando o que Ele está fazendo.
Para a gente caminhar para o final, quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta aos Romanos, está mostrando dois grupos de pessoas. Vamos trazer aqui esses dois grupos de pessoas como se fossem dois filhos, duas pessoas específicas. E vamos tratar essas duas pessoas específicas como se fossem dois filhos. Os filhos não religiosos e os filhos religiosos. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, ou melhor, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Vamos dar uma olhada rapidamente? Diz assim: Jesus continuou, é uma parábola. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, o mais novo e o mais velho. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O que é que nós encontramos aqui? Dos dois filhos, aqueles que ainda estão vivendo dissolutamente, vamos considerar o filho mais novo. O filho mais novo ama a vida impura, ama o sexo deliberado, ama traições, gasta o dinheiro todinho que o pai lhe dá. É alguém que abusa da liberdade, é um licencioso, que agride normas, é materialista, é desobediente ao seu pai. Mas o filho mais velho, o segundo filho que aparece, ele é diferente. Esse é o religioso. Ele é obediente, é dócil em relação a tudo que o pai fala. Mas, no entanto, a parábola é que ambos, tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo, estão perdidos. Os dois estão alienados do pai e ambos necessitam de salvação. O mais velho e o mais novo. Paulo está dizendo exatamente aqui para nós essa verdade. Romanos 1 trata dos irmãos mais novos, que ama a vida deliberada,
que ama viver na libertinagem, que amam a vida de impureza. Eles estão perdidos, condenados, estão adorando os seus próprios ídolos, e esses ídolos podem não ser ídolos literais, são ídolos criados dentro do homem. É o desejo exagerado, o desejo ardente, a sua satisfação desordenada. Eles praticam pecado de todo tipo. Eles não consideram nada errado, tudo é lícito. Agora, ele se vê voltando para o irmão mais velho, que é o irmão que é comparado a Romanos capítulo 2. Esse do capítulo 2, vocês se esforçam tanto para serem moralmente corretos, que pensam que Deus lhe deve alguma coisa, ou que Deus nos deve, porque eu me incluo nessa mensagem aos religiosos. Nós achamos que Deus nos deve alguma coisa, porque nós somos melhores. Mas estamos perdidos também. Estamos na mesma condição. Filho mais velho, filho mais novo. Os dois são iguais. Paulo está tratando com a gente, e a gente pode usar esse contexto da parábola do filho pródigo para dizer: nós somos iguais, tanto os não religiosos como os religiosos que querem se gabar de viverem uma vida moralmente correta nos seus padrões, que não precisa de Deus, que querem ganhar o céu pelo seu próprio esforço. Eu não fumo, eu não bebo, eu não falo de ninguém, e aí vai com alguns itens na lista, mas tem tantos outros que ainda faltam ser escritos, porque a gente é rápido para olhar para o outro e enxergar o pecado, mas é difícil olhar para nós mesmos e enxergar as nossas mazelas. Olha só, versículo 5 para a gente caminhar para o final. No versículo 5, nós vamos encontrar essa frase: tua teimosia e teu coração não se arrepende. E esse termo que está sendo usado, são dois termos gregos. Na Septuaginta, no Antigo Testamento, também vai citar essa passagem. Ela vai aparecer, sempre que ela aparece no Antigo Testamento, está sendo utilizado apenas em referência aos culpados de desejo desordenado, de desejo excessivo, de idolatria. Vamos ver o que diz Romanos 2:5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração, o quê? Obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Embora a obediência religiosa pareça piedosa, na verdade, é uma forma de idolatria, sabia? Quando a gente acha que nós estamos cumprindo friamente a vida que se requer, os preceitos morais, sem que ela esteja encharcada de amor e de misericórdia e do sentimento que repousou no Filho de Deus, no unigênito de Deus, nós estamos meramente servindo a Deus de forma religiosa. Nós não estamos tendo experiência com Deus, nós estamos vivendo à base de conhecimento e não de experiência. A pessoa religiosa pode ter rejeitado por completo todos os ídolos reais desse mundo, todos os prazeres que a vida pode lhe oferecer de forma desordenada. E pode até ter patentes que a sociedade ao seu redor adora. Por exemplo, sexo fora do casamento, uma vida de libertinagem, uma língua descontrolada. Pode até refutar uma carreira profissional e assim por diante. Mas mesmo sendo um religioso, pode haver ainda ídolos dentro do coração do religioso. Essas pessoas extraem a sua autoestima da própria moralidade. Elas se gabam de ser moralmente correta. Encontra seu Salvador no fato de cumprirem regras. Irmãos, nós estamos caminhando para o final e eu quero dizer aqui, reforçar: Deus não se agrada em pessoas que querem cumprir regras somente. Já houve a experiência do cumprimento de regras, que é o que nós vemos lá no Decálogo, e não deu certo. Os homens não foram capazes de cumprirem todas as regras. Eles tropeçavam, porque quando descumpriam a regra, a sentença era o juízo, era cumprir-se a lei, e elas morriam por serem transgressores da lei. Agora vem Cristo, e Cristo está trazendo para nós um conhecimento que sobrepuja apenas o Decálogo. Ele está dizendo: todo aquele que bebe da água tem vida, todo aquele que come do pão tem vida, todo aquele
aquele que entra pela porta que é Cristo tem vida, e a partir dessa vida se há experiência. Nós não podemos ser cumpridores de regras apenas. Deus não quer regras, Ele quer experiência. Por isso que Ele fez uma promessa para a gente: eu estarei convosco todos os dias, até se cumprirem os séculos. Guarde isso. Deus não se agrada com regras em detrimento de experiência, de vida. Essas pessoas adoram a própria correção moral, porque ela acha que isso a salvará. E eu queria aqui caminhar com você para esse final dizendo: se você criou alguma opinião, algum conceito de que o seu esforço vai te levar ao céu, deixe o Espírito Santo mover esse entendimento errado. O único meio dos homens chegarem a Deus é através de Jesus. Não há nada que o homem possa fazer para completar a salvação que já é completa em Cristo. É por isso que a salvação é chamada de graça, é um favor imerecido. Nós recebemos e vivemos a vida quando estamos nele, como Ele é a videira e nós somos os ramos. Se você está pensando que porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você se esforça aqui, porque você é intenso naquilo outro, porque você é um exímio, um devoto, você vai conseguir a salvação, esquece, não são méritos, não são obras, a salvação é graça, é dada por Jesus, e é por isso que é necessário andar em Cristo e viver uma vida de experiências com Ele, não regras apenas. Ele diz que quando a gente anda somente em regras, sabe o que vai acontecer? Nós estamos acumulando ira que virá sobre nós no dia da ira de Deus. É o que nós lemos lá, vou ler mais uma vez. Contudo, Romanos capítulo 2, versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia em achar que é a moralidade apenas que vai nos conduzir ao céu e que nós somos melhores do que os que praticam todo tipo de pecado, e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo juízo. Pessoas religiosas precisam do Evangelho. Necessita. Paulo está mostrando que pessoas religiosas necessitam da verdade, tanto quanto as não religiosas. Que as religiosas fogem do Evangelho também, tanto quanto as não religiosas. É uma via de mão dupla. Assim como aqueles que não professam precisam, nós precisamos. Assim como aqueles que não professam fogem, nós também fugimos. Porque nós queremos as verdades que afagam as nossas necessidades, que vão de encontro com os conceitos formados. Deixa eu te dizer, você quer crescer de verdade na graça e no conhecimento? Quer? Deixa eu te pedir uma coisa aqui hoje. Pelas misericórdias do Senhor, deixe o Espírito Santo desconstruir opiniões formadas pela cultura. Só quando o Espírito Santo desconstruir os nossos conceitos, os nossos preconceitos, aí sim, nós começaremos a entender o Evangelho dentro da ótica do próprio Cristo, dentro da visão do próprio Cristo, da experiência do próprio Cristo, do ser uma nova criatura. O cerne do Evangelho é que a justiça de Deus já foi revelada, portanto, ela pode ser recebida. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17 de novo. Paulo está dizendo: eu não me ofendo por causa do Evangelho, porque o Evangelho expõe a gente como pecador, o que está dentro da gente. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Deus não faz acepção. Eu vou usar a expressão do pastor Isaías no domingo, com uma mensagem calorosa que Deus nos trouxe, abençoadora. Ele disse: Deus está acessível a todos. Talvez o seu Instagram hoje foi tomado de um quadro preto, por causa do acontecimento nos Estados Unidos, em Minnesota. Talvez está lá assim, você passa lá e você vê um monte de quadro preto. Eu vou fazer uma crítica aqui. Eu ouvi em casa essa crítica e ela tomou o meu coração. Nós somos tão levados pela opinião alheia. Negros morrem no Brasil. Negros passam fome no Brasil. Negros são ignorados. O racismo existe aqui. Mas o que toma conta do povo brasileiro é um ato que aconteceu do outro lado do mundo, cuja a causa é nobre, mas a motivação está distorcida. É justo fazer
apoiar, mas precisa começar em casa. A gente precisa amar as pessoas e tratá-las com igualdade em casa. Eu vou voltar à palavra porque se a gente for seguir nesse conceito, a gente vai extrapolar no entendimento. Então vou voltar aqui. A mensagem do pastor Isaías domingo disse: Deus está acessível a todos. Deus não está preocupado com a cor da pele, Deus não está preocupado com o estilo do cabelo, Deus não está preocupado com a etnia, Deus não está preocupado com nada disso. Se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, Deus se importa com você, Ele te ama, Ele nos ama, Ele não faz acepção. A justiça dele foi revelada para alcançar a todos. Guarde isso. E Ele quer que a gente entenda e viva essa verdade com muita profundidade. Com muita profundidade. Em Cristo está a igualdade. Guarde isso. Versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pelo quê? É pela fé. Não é por regras frias, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando confiamos em qualquer coisa ou pessoa que não Jesus, para nos dar justiça, nós recusamos aceitar o Evangelho, que é poder de Deus para a nossa salvação. E quando nos fiamos nas regras divinas e autodependentes, nós rejeitamos a Deus. Está comparado à atitude de ignorar aquilo que Ele quer de fato nos revelar. Qualquer pessoa moral que esteja satisfeita com o seu estado espiritual, está negando a doutrina da justificação. E a doutrina da justificação diz que não é por obras, é por fé. Pensa não precisar de que lhe seja concedida a justificação, porque já tem a sua própria autojustiça, e é aí que o homem se engana. Haverá de se levantar, ou de se levar, essa pessoa haverá de se apresentar diante do Senhor no último dia, com esse orgulho, se ele não voltar-se ao Senhor e buscar, através do Espírito Santo, um verdadeiro arrependimento. Para terminar, eu queria fazer 3 perguntas, ou melhor, quero fazer 3 observações aqui. Como você sabe que você está vivendo alinhados com o que Paulo está tratando até agora? Primeira coisa, quer analisar? Vai aí uma explicação. Você se sente um pecador inveterado? A quem Deus teria razão de lançar fora, nesse instante, em virtude do seu estado de vida, do estado do seu coração? Você se vê assim? Se você respondeu que sim, a esperança. Segundo, quando considera como vivem as pessoas fora do seu contexto religioso, fora das 4 paredes, fora da igreja, você balança a cabeça e julga em seu coração, ou você pensa, meu coração é por natureza igual ao deles. Eles apenas mostram a sua maneira diferente de viver. Qual das 2 respostas você tem? Se é a primeira, dizendo assim, olha, vão tudo para o inferno, nós estamos agindo como religiosos, e não como alguém que está sendo transformado pelo poder da graça. Por último, no fundo, você pensa que não existe nenhum gravador de MP3 e que é capaz de encarar o próprio julgamento quando a gravação começar a ser reproduzida? Você acha que Deus não levará em consideração nada do que falamos, nada das nossas atitudes? Ou você admite que os seus próprios valores o condenarão e que precisa que o ponha numa posição de quitação, sem pendências, o que é correta, e incansável por seus próprios esforços? Você nunca conseguirá por você mesmo? Qual é a resposta? Que você vai conseguir passar diante do tribunal e ser absolvido pelos próprios méritos, ou que você precisa de um grande Salvador que o justifique diante do juiz? Acho que essas mensagens, essas reflexões, essas perguntas vão fortalecer o nosso entendimento de prática do Evangelho nos dias em que nós estamos vivendo. Vou dizer uma coisa, nós podemos nos esconder dos olhos das pessoas. Nós podemos levar uma vida social, muitas das vezes de acordo com os padrões que muitos rotularam. O nosso estereotipo pode dizer que nós fazemos parte de um gueto, de um grupo, de uma tribo.
Mas a verdade é que Deus está conhecendo o nosso coração. Eu termino dizendo que aquilo que as pessoas não conhecem a respeito do Éder, Deus sabe. E aquilo que as pessoas não conhecem ao teu respeito, Deus sabe. Está na hora de nós nos voltarmos ao Senhor e ao invés de olharmos para Romanos 18:32 e apenas repudiar e condenar as pessoas que praticam como se elas não fossem merecedoras ou como se elas não fossem dignas de receber a salvação de Deus, nós estamos andando como religiosos, moralistas, e a Bíblia nos chama de hipócritas. Mas se a gente buscar viver o que o próprio Cristo viveu, o mesmo sentimento que houve no coração dele, essa nação não será a mesma, o nosso bairro não será o mesmo, a nossa família será tocada pelo poder de Deus, pela graça de Deus, porque Ele quer manifestar perdão, Ele quer manifestar a sua presença no nosso cotidiano, na nossa conduta, na nossa misericórdia, que vem dEle, no amor que Ele já tem derramado nos nossos corações. Vamos orar? Enquanto oramos, o Ministério de Louvor venha para cá, eles vão encerrar louvando ao Senhor. E eu queria orar com você pedindo misericórdia nessa noite e graça deste Deus. Vamos fazer isso? Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, por Tua infinita misericórdia. Ou melhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Obrigado por nos trazer nessa noite, Pai, o entendimento que não são os nossos atos morais, as nossas práticas morais que nos justificam diante de Ti. Não é, Senhor, porque não fazemos isso, não fazemos aquilo, que comparado à prática dos não religiosos, são condenáveis, Senhor, diante dos Teus olhos, que nós seremos justificados. Nós só somos justificados pela fé, na pessoa bendita do Teu Filho, Pai. Por isso nos ajuda a enxergar com este olhar, nos ajuda a ter essa experiência, a não se acomodar no conhecimento intelectual, mas sim, Pai, através de conhecer, buscar a prática, a experiência, o caminhar, a intimidade, Senhor. Por isso nessa noite nos leva, Senhor, nos leva ao arrependimento, nos leva a uma conversão verdadeira, nos tira de uma condição de juiz e nos coloque agora, Pai, na condição de filhos, na condição de santos, na condição de discípulos e na condição de servos. Nós precisamos, Pai, porque sabemos, conforme a Tua palavra, que o Senhor não faz acepção de ninguém. Se hoje, Pai, estamos aqui, é porque o Senhor nos tem sustentado com a Tua destra. Se estamos passando pelo processo de regeneração, Pai, é porque o Teu amor nos alcançou, e este mesmo amor, Pai, é paciente e está disponível a todo aquele que crê. Por isso, Pai, se alguém está ouvindo essa mensagem até o final dessa ministração e compreende que há necessidade de receber perdão e graça para ter uma vida transformada, vai de encontro, Pai, entra nesta casa, entra neste coração, nesta vida e faz, Senhor, esta mudança, esta transformação genuína e verdadeira que vem de Ti, Pai. Nenhuma prática de boas obras é suficiente para nos justificar diante da Tua presença poderosa, mas quando aceitamos essa dádiva, quando aceitamos a graça do Senhor que foi manifestado em Cristo, oh Deus, a justiça Tua que foi revelada, nós, Senhor, não sofreremos a ira do Senhor que é revelada contra os que se voltam contra Ti e despreza o Teu conhecimento, Pai, para viver satisfazendo os Seus prazeres. Perdoa, Senhor, as nossas indiferenças. Perdoa porque tantas vezes andamos, Senhor, conforme os nossos preconceitos, conforme opinião fechada, Senhor, formada pela cultura, formada, Senhor, pela intolerância, pelos preconceitos, Pai. Tem misericórdia de nós, que nós sejamos tocados nessa noite, mudados nessa noite, justificados por Ti já somos, Pai. Justificados por Ti, Jesus, já somos perante o Pai. Mas precisamos viver essa transformação, essa regeneração gradativa até chegarmos à perfeita varonilidade. Ajuda, Senhor, aqueles que ainda não conhecem. Ajuda-nos a levar esse amor a eles. E assim como ajuda nós, Pai, não nos tornarmos moralistas, Senhor, a não nos tornarmos religiosos frios, mas aquecidos pelo poder da graça, levando a Tua mensagem de amor, que é a boa notícia do Evangelho. Pedimos nessa noite também, Pai, que o Senhor nos despede em paz, que o Senhor alcance cada lar, cada família. Hoje, Senhor, ainda estamos na terça-feira, no início deste mês de junho, e nós pedimos ao Senhor, Pai, caminhe com a gente nesse mês. Deus, nós não andamos incertos, porque quando temos a fé
fundamentada em Ti, sabemos que o Senhor está no governo de todas as coisas. A vida não termina, Pai, em tragédias. A vida é vida abundante. Por isso, Pai, abraça cada família que acompanhou a transmissão deste culto até agora, cada lar, cada pessoa que vai assistir posteriormente essa mensagem. Alcance, Pai, cada coração. Oramos para que o Senhor alcance, Senhor, a nação, a cidade de São Paulo. Deus, nós não somos partidários, mas oramos aqui, Pai, pelos poderes executivo, legislativo, Senhor, e judiciário. Nós oramos e clamamos porque é do Senhor que vem resposta, solução. É do Senhor, Pai, que vem a pacificação, Senhor, e a justiça. Em nome de Jesus, Pai, atua, Senhor, nesse cenário que está tão caótico. Pedimos, Senhor, que o Senhor intervenha com misericórdia nessa crise, Senhor, sanitária, que alastra, Senhor, que está ainda, Pai, sobre os 4 continentes. Que o Senhor possa, com as Tuas mãos poderosas, estancar, Senhor, este mal, porque nos voltamos a Ti e entendemos que o governo pertence ao Senhor. Te damos graças, Senhor, te agradecemos por tudo, porque o Senhor é Rei, o Senhor é bondoso, e a Tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Te louvamos essa noite no nome do Teu Filho. Amém, amém. Vamos terminar louvando ao Senhor? Se você pode, se coloque de pé aí e vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa, de número 131, se você tem aí. É uma canção que nos inspira bastante, viu? Só nele a gente encontra tudo que é necessário para uma vida que reflete a essência dele, o caráter de Cristo. Vamos louvá-lo. Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber Tua luz, de valor em valor, só por Ti avançar. Ó, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer. Aonde Ele leva? A Santa Sião. Por Teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Vamos dizer junto aí? Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Peça para Ele. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Olha a nossa esperança. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Deus abençoe a continuidade da sua semana. Na quinta-feira a gente tem uma reunião em casa com a nossa própria família chamada Cultuando em Família.
é um momento de comunhão com a nossa família, que nós estudamos, oramos, lemos a Bíblia. Quero te convidar a fazer parte desse grupo que está trazendo Cristo para o centro do lar, para o centro dos relacionamentos, para a primeira igreja que é formada em casa. E se você pode fazer isso, depois tire uma foto e publique essa foto colocando a hashtag Cultuando em Família, para incentivar outras famílias também a praticarem o culto doméstico. No sábado nós vamos ter aqui o Arca Kids. É um tempo especial com as nossas crianças. E eu queria convidar você, marque na agenda, a partir das 16 horas, a equipe, o Ministério Infantil, vai estar aqui cultuando ao Senhor junto com os seus filhos. Não perca esse tempo especial. E no domingo, às 9 horas, nós vamos fazer a transmissão do culto da ceia. E agora nós estamos retomando as nossas atividades também presencial para aqueles que não fazem parte do grupo de risco. Se você não faz parte do grupo de risco e quer participar da ceia, entra nos canais, porque nós estamos planejando a quantidade de irmãos presentes aqui no espaço. Dê o seu nome, fale a respeito de participar da ceia com a gente, e nós vamos ter a alegria de participar desse tempo com você. Às 9 horas também será transmitido ao vivo o nosso culto de ceia, com o Ministério de Louvor, ministração da palavra e ministração da celebração da ceia. Não fique de fora, será um tempo muito especial. E participe com a gente também do projeto de oração nas madrugadas, 15 minutos de oração da meia-noite às 6 da manhã, é um tempo de buscar ao Senhor e de entender o propósito do Rei. Faça isso com a gente, vai ser de grande alegria participar com você nesse período. E por último, nós também convidamos você a ofertar e dizimar. Nos canais da igreja, no Instagram, no YouTube e no Facebook, tem como você consegue dizimar para cumprir com a diretriz da palavra de Deus em obediência e ao mesmo tempo para também ajudar todas as manutenções na obra do reino de Deus, da obra que está sendo realizada por intermédio do Ministério Arca. Contamos com você, somos gratos por participar nesse tempo. Se você pode, estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre. Dizemos amém. Deus te abençoe, fique com Deus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé alcançar, para que vejam Cristo em mim.